programa Sua Voz, Sua Vez, Seu Voto, da Rede Todo Dia, entrevista oficialmente candidatos a deputado estadual e federal da região para saber das suas principais propostas para as áreas mais importantes. Hoje, quem fala das suas propostas é a candidata a deputada federal pelo PSD, a jornalista Valéria Monteiro. Valéria, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Paula. É um prazer estar aqui e uma grande oportunidade de falar com o povo de Americana. Eu vim aqui sempre comprar calça jeans e Americana, pertinho de Campinas, onde eu moro desde os 4 anos de idade, sempre foi essa referência, né, do setor têxtil. Legal. Eu já gostaria de iniciar o nosso programa deixando espaço para que você possa se apresentar pessoalmente e também falar da sua trajetória política. Obrigada, Paulo. Meu nome é Valéria Monteiro, eu sou jornalista, como o Paulo me apresentou aqui para vocês. Eu fui a primeira mulher no Jornal Nacional, apresentei muitos dos jornais da TV Globo, vim para Campinas morar, sou nascida em Belo Horizonte, mas vim morar em Campinas antes de completar 4 anos, completei 4 anos de idade em Campinas. Cresci aqui, me formei aqui, sou muito grata e muito orgulhosa da minha formação na região metropolitana de Campinas, os amigos que eu fiz na cidade. Hoje eu sou mãe, avó, o que me dá também muito orgulho, e entrei para a política por causa de necessidades que eu via no meu dia a dia, sendo mulher, né, sendo mãe solteira, às vezes tendo uma insegurança de prover para minha família, a necessidade de sair de um lado da tela para ir para o outro e batalhar não só para as minhas demandas, mas tendo uma voz pública, uma figura pública, também para todas as mulheres e homens que se viram ou se veem em situação de luta todos os dias. Valéria, e o que a motivou a ser candidata a deputada federal por São Paulo? Exatamente isso. A gente pode ficar falando e criticando, e eu sou sua colega, né? Isso não faz diferença, porque no final das contas a caneta e as decisões são feitas e tomadas em Brasília. E eu venho acompanhando, eu morei nos Estados Unidos 9 anos e voltei para cá depois do atentado das Torres Gêmeas, lá do ataque. E acho que eu tenho muito a contribuir com o que eu aprendi fora também. Quando eu cheguei aqui, eu notei uma diferença nos valores da sociedade brasileira, que eram mais... eu não sei, eu comparo esses valores com os valores que a minha avó me deu, né, passou para a gente, que eram valores de solidariedade, de compaixão, e de que você trabalhar e conquistar o seu espaço é valoroso, e que você se corromper ou roubar não é valoroso. Não adianta o quanto de dinheiro você tem, isso não significa riqueza, não significa valor humano. E eu acho que isso foi se deteriorando com o tempo e me chama a atenção desde que eu voltei para o Brasil em 2002. Eu participei lá de uma campanha e, aos poucos, fui me convencendo de que era importante entrar e fazer política mesmo, política que, infelizmente, na minha opinião, te obriga a se filiar a um partido. Eu sou por candidaturas independentes, eu acho que isso é importante. E comecei em 2018 me colocando como pré-candidata, 2017, na verdade, antes das eleições de 2018,
me colocando como candidata independente e sem partido naquela época, a pré-candidata à presidência. Eu acho que é importante isso porque traz, primeiro, o debate e a confrontação da necessidade de normalização de candidaturas femininas, de mulheres, a cargos executivos também. E na época me perguntavam se isso seria possível, uma vez que nós tivemos uma presidente, a Dilma, que não teria sido eficiente. E aí a gente vê, né, quantos homens passaram por lá, ineficientes também, corruptos, que não têm essa pecha, né, não deixaram essa pecha para o outro. Isso evidencia muito a condição de falta de representatividade da mulher, que somos 53% do eleitorado. Então, teríamos que ter pelo menos uma representatividade que fosse coerente com essa dimensão. E não é assim que acontece. A representatividade no Congresso é de 15%, por exemplo. Naquelas eleições, 2018, eu acabei tendo o tapete puxado pelo partido. Eu acredito que a verdadeira fraude eleitoral está não nas urnas eletrônicas, mas sim no funcionamento do sistema partidário que nós temos no Brasil. Isso tem que ser revisto. Se eu tiver a oportunidade de fazer isso quando estiver no Congresso, farei uma proposta a respeito disso com essa pequena experiência que eu venho tendo. Em 2020, eu saí candidata como vice-prefeita na chapa com o André Von Zuben, em Campinas, e aos poucos a gente vai entendendo melhor como é o funcionamento dessa dinâmica, e ficou muito claro para mim que enquanto a gente grita sem uma plataforma, sem um púlpito, os nossos anseios não são manifestados, né, devidamente. E por isso eu decidi, dessa vez, me candidatar a deputada federal. Legal. E a respeito, vamos entrar em alguns temas relevantes para a sociedade. Saúde pública. Quais são suas ideias e propostas para a saúde? Eu tenho um tema básico para mim, que é renda básica universal. Essa renda básica universal, ela daria dignidade a todas as pessoas. É universal porque as pessoas mais pobres teriam, a partir de 32 anos, de acordo com o estudo que a gente fez, que deveria e que deve ser reeditado, porque chegando lá eu vou ter mais informação. Informação é tudo, né? A gente não pode desenhar um projeto melhor se a gente não tiver acesso a essas informações. Mas nós fizemos, na época, em 2018, na Caravana da Coragem, nossa caravana que percorreu 34 mil quilômetros pelo Brasil, com o meu carro, o meu dinheiro, foi uma experiência riquíssima. A gente percebeu, começou já naquela época a trabalhar com essa pauta. E a ideia era R$2.000 a partir de 32 anos de idade, para todo mundo. Isso eu acho que tem várias consequências positivas para várias áreas que não são somente pagar as contas, né? Porque a gente sabe, por experiência e por pesquisas, que a renda básica universal dá às pessoas a condição, por exemplo, dos pais não ficarem preocupados em só pagar os boletos, mas terem a atenção devida para acompanhar, por exemplo, os filhos nas tarefas escolares, o que faz com que a criança tenha mais condição de chegar ao ápice da performance dele como estudante.
Se isso não acontece, também prejudica as crianças em formação educacional. Esse é um aspecto, né, da renda básica. Tem outros aspectos também, como uma possibilidade de tirar as mulheres de ambientes de violência doméstica, mas a educação, ela é muito importante, porque é a ferramenta principal para tirar as pessoas, para criar condições de mobilidade social. E a desigualdade é, para mim, o pior problema da sociedade brasileira hoje. A gente tem que combater a desigualdade e ela conta com essa ferramenta principal que é a educação. Eu acho que a gente tem que procurar desenvolver uma educação, ajustar a nossa educação para que nós possamos criar crianças, adolescentes e adultos capazes de ter um pensamento, um raciocínio crítico. Não só decorar lições, porque isso, hoje em dia, a gente tem a tecnologia, não lembra de alguma coisa, tecla no Google, e a gente tem essa informação rapidamente, né, nas nossas, o acesso a isso. Mas como e o que levar em consideração para formar as sinapses, né? O cérebro, ele se conecta, ele conecta as informações que a gente tem e nos dá diretrizes e nos dá caminhos para solucionar problemas, para entender questões mais complexas, e eu acho que é isso que a gente precisa, focar nesse desenvolvimento do raciocínio crítico desde criança, talvez com aulas de lógica, desde pequenininho. E eu acho também que é muito importante a gente trazer uma atividade que desenvolva também o poder de comunicação e de linguagem, porque quando a gente não se comunica, a gente briga, a gente parte para a polarização, que é isso que está acontecendo hoje na nossa política. Então, basicamente, essa é a minha orientação no quesito educação. Com relação ao tempo de período integral das escolas, como fortalecer isso caso seja eleita deputada federal? Exatamente, eu passei 9 anos nos Estados Unidos e a minha filha frequentou uma escola em período integral, especialmente a partir do 4º ano, né? E é essencial, porque na escola de período integral você acopla também desenvolvimento em artes, em matérias como educação física, música, que são matérias importantes para esse complemento, né, uma formação mais complexa de um ser humano. Então, o que eu puder fazer para trazer verba, colaborar, contribuir para que isso aconteça nas escolas de Americana, de Campinas, da região metropolitana de Campinas, eu farei, porque considero muito importante. Importante não só para as próprias crianças, mas importante também para as mães, né, que, como eu, criaram e criam seus filhos sozinhas, para que elas possam também ter uma carreira profissional, se elas assim desejarem. Porque uma das coisas mais difíceis que eu sentia quando eu morei nos Estados Unidos, não tinha mãe por perto, não tinha cuidadora, que é uma outra coisa que a renda básica universal também pode ajudar, essas pessoas que cuidam de outras pessoas, né? Às vezes uma avó, uma tia, ou a própria mãe, que muitas vezes trabalha só para pagar o cuidador para os filhos, num período do dia. Que elas mesmas possam optar também por ficar em casa e se dedicar
nos primeiros anos de vida dos seus filhos, o que é muito importante, estabelece laços determinantes na vida dessas crianças e dos pais também, da relação de família, familiar. Com relação à saúde pública, as UTIs pediátricas, especialmente na nossa região, a região metropolitana, é um gargalo muito grande ainda no estado. De que maneira contribuir para ampliar esses leitos, essas UTIs? Isso eu acho que falta, né, em Americana, um hospital referência. É uma região tão rica, né, de saúde, você tem a Unicamp aqui perto, mas precisamos de um centro aqui. E os deputados têm emendas, né, que podem ser, eu posso trazer emendas e investimento para que isso seja possível, a construção de um hospital referência aqui. E não só o hospital, os próprios médicos, né, uma ajuda para que médicos e enfermeiros, os profissionais da área de saúde também possam ser formados e terem um destino na própria cidade. Na própria pauta ambiental aqui da nossa região, você tem alguma visão, alguma proposta que gostaria de fazer e acrescentar? Sim, eu gostaria muito de contribuir para que a nossa economia do Estado fosse cada vez mais uma economia verde. Isso abre muitos empregos, muitas possibilidades de emprego novos, né, nessa nova economia. A gente vê, né, eu sempre penso muito em o que é economia verde. Existe a economia verde, mas existe também o aspecto da saúde, né? Porque nós temos assim um parque industrial muito grande no nosso entorno aqui. E nem todas as indústrias estão aptas a produzir com uma poluição controlada em níveis que não ocasionem problemas de saúde. A gente tem, na época do verão, um problema muito maior de saúde respiratória, né? Crianças ou pessoas alérgicas. E eu vejo que a nossa saúde ela pode ser também muito impactada com educação, por exemplo, nutricional, né? Eu acho que é importante esse aspecto da saúde, que a gente fala muito pouco dele, porque a gente fala muito pouco de saúde preventiva. E hoje nós temos, por exemplo, muitas pesquisas que indicam que a maior parte das doenças, inclusive o câncer de vários tipos, ele poderia ser evitado em 80% com um estilo de vida que fosse saudável. Então, uma promoção para que as pessoas pudessem se exercitar mais, porque isso é importante, impacta definitivamente para a saúde das pessoas. E que saibam como se alimentar melhor, né? Porque às vezes você comprar uma porção de legumes o mesmo dinheiro, até mais barato do que você comprar um sanduíche pronto, cheio de gordura, e isso faz diferença na saúde das pessoas e o impacto é muito grande. Então, eu acho que a gente precisa de focar em educação, educação alimentar, educação de ações, né, que podem ser feitas para encarar a saúde não só como uma reação toda vez que alguém fica doente, mas como prevenção para que as pessoas não precisem ficar doentes. Para a própria região, Campinas e região metropolitana,
qual o principal gargalo ou necessidade que você identificou e gostaria de, estando em Brasília, lutar para atingir um patamar de melhoria? Em termos gerais, você diz? Gerais. Eu acho que o nosso principal tema é realmente o combate à desigualdade. Enquanto a gente não entender isso, nós não poderemos avançar nem civilizatoriamente, nem economicamente, porque quando só um grupo pode consumir, você está restringindo, inclusive, o desenvolvimento econômico do lugar, da região. Eu acho que nós refletimos na nossa região não uma imagem do que é o Brasil. A nossa região é uma região muito privilegiada, mas eu acho que a gente pode melhorar ainda mais e dar um exemplo muito grande para o Brasil de como isso pode ser feito. Eu vejo um aumento enorme de pessoas na rua, indigentes, pessoas que não têm o que comer. Eu vejo a fome na rua, eu vejo o problema que a gente tem com o crack, por exemplo, que é um problema de saúde pública. A gente que estava falando de saúde aqui, problema de saúde pública, mas também um problema de desigualdade. Então, eu não tenho dúvida que, para mim, o principal problema a ser combatido é a desigualdade, aqui na nossa região e em todo o Brasil. Vamos para um rápido intervalo, voltamos já. Voltamos a falar com a candidata a deputada federal pelo PSD, Valéria Monteiro. Candidata, o tema agora é desenvolvimento econômico. De que maneira apoiar o empreendedor, principalmente nessa fase pós-pandemia? A gente fala muito de empreendedorismo e a gente viu nessa pandemia que as pessoas foram obrigadas a serem empreendedoras, porque perderam seus empregos, porque perderam seus negócios e daí tinham que pensar em outro empreendimento para o qual elas poderiam não estar preparadas. Eu acho que o preparo, e o Sebrae faz muito bem isso, né? Ajudar a preparar as pessoas é muito necessário, porque, inclusive, a gente está passando por um ajuste, né, de economia para a economia 4.0, a gente já está nela, mas muita gente não está qualificada para ela. E quando a gente fala de qualificação para essa economia, não necessariamente tem que ser coisas muito... você não tem que qualificar as pessoas para serem astronautas, né? Para saberem como usar a internet, como usar um computador, um equipamento com o qual elas muitas vezes não estão familiarizadas. É muito importante que a gente tenha escolas e projetos que deem amparo para essas pessoas, tanto as que querem crescer o seu negócio, o seu pequeno negócio que foi para frente, e também como aqueles que estão saindo da relação empregatícia para criarem o seu próprio negócio, que não é fácil no Brasil, que precisa ser desburocratizado e facilitado. As MEIs ajudam isso a ocorrer, mas eu acho que a gente tem também que ampliar a possibilidade dos negócios. O que podemos produzir? A gente pode produzir também conteúdo, né? Isso que está sendo cada vez mais
tomado como natural nas nossas vidas. A gente olha os conteúdos nas redes sociais, nas televisões, nos jornais, cada vez em um número maior de mídias. E uma indústria criativa que fosse mais estruturada, eu acredito que daria muita condição para a criação de um enorme número de vagas de trabalho. E trabalho numa indústria que é sempre relegada a segundo plano. Quando a gente pensa na produção, no PIB brasileiro, a gente pensa agricultura, né? A gente pensa mineração, e a gente tem outros tipos de produção econômica que também podem trazer grande riqueza para o Brasil. A gente tem um perfil turístico muito grande. Quando eu morei nos Estados Unidos também, em Nova York, a principal indústria era moda. Isso que a gente tem aqui em Americana. Podia ter uma perspectiva e ocupar um espaço muito maior, não só no Brasil, como no mundo. E eu tenho a impressão de que isso não é olhado, observado com o devido respeito que a indústria deveria ter. Também buscar adequações para que as indústrias e as empresas em geral conseguissem se desenvolver e levar adiante os seus negócios com uma ideia ESG, né, que leva em consideração a gestão e o meio ambiente e o social também, numa composição que não levasse a gente a mais desenvolvimento com mais deterioração do nosso meio ambiente ou das questões sociais. Acho que isso também permite com que as nossas empresas possam conquistar um espaço fora do Brasil também mais sólido, mais consistente. Você julga necessário, principalmente as escolas técnicas, né, ETECs, FATECs, de promover uma atualização na grade, pensando muito na região, naquela vocação econômica regional? Você acha que falta isso? De que modo incentivar para, lá na ponta, beneficiar o empreendedor? Olha, eu nunca tinha pensado nisso, Paulo, mas vou pensar, acho uma boa orientação que você dá aí de consideração, né? Eu acho que é importante, sim, esse desenvolvimento eu acredito muito em escolas técnicas e formação de técnicos, né? Nem todo mundo precisa ser formado na universidade para ter uma vida decente, uma vida digna e até próspera. Então, sem dúvida eles fazem muito isso na Alemanha, né? Oferecer para os alunos no final da formação da escola, antes de ir para a universidade, se eles preferem uma formação técnica. E isso leva mesmo a um desenvolvimento regional muito importante. Então, é um aspecto a ser considerado com muita seriedade. Obrigada por levantar esse... Eu imagino. Candidato, com relação à segurança pública, quais são as principais deficiências que o Estado de São Paulo ainda enfrenta e que você, enquanto eleita deputada federal, pode de fato contribuir para a região metropolitana de Campinas e o Estado como um todo? Paulo, vou voltar de novo no meu tema principal, que é renda básica universal. Por quê? Porque quando as pessoas não têm o que perder, a segurança fica mais prejudicada, né? É claro que nós vamos ter pessoas, criminosos, que
tem isso no próprio DNA. Mas muita gente é colocada numa situação de insegurança máxima, de não ter como levar alimento para os filhos, para pôr comida na mesa da família, e que se vê numa circunstância de fazer algo que não faria se não tivesse essa vulnerabilidade tão grande. Então, a ideia da renda básica que eu proponho é uma renda básica que a pessoa perderia ao ser levada ao sistema prisional, porque aí essa renda seria utilizada para que ele se sustentasse dentro da prisão. É muito importante que a gente tenha um sistema que cobre justiça, né? Que tenha justiça, quem praticou o crime é levado à justiça, mas também, como a educação, a gente tem que pensar, ou como a saúde, a gente tem que pensar anteriormente ao momento em que essa pessoa é levada a praticar um crime. Como a gente evita essas pessoas de praticarem crimes, como elas começam a ver as suas próprias vidas com um valor de dignidade. A gente viu durante a pandemia, as pessoas tinham que pegar ônibus, muitos dos governos diminuíram a quantidade de ônibus, que para mim, até hoje, eu estou tentando achar uma lógica de se fazer isso, quando a gente precisava de distanciamento, diminuiu o número de ônibus que as pessoas tinham que tomar, porque elas não podiam parar de trabalhar. E foi geral, né? Foi geral isso. Então, acho que a gente tem que começar a repensar as coisas. A gente normalmente pensa em fatores e temáticas como se elas fossem dentro de quadradinhos, né? Encaixotadas separadamente nesses temas. E, na verdade, tudo isso se comunica, é tudo entrelaçado. Se a gente tiver uma boa educação, a gente tem menos problemas de segurança. Se a gente tiver uma boa alimentação, a gente tem menos problema de saúde. Então, tá tudo, tudo uma engrenagem que tem que ser azeitada e tem que ser pensada previamente, né? Antes de você votar uma lei em que se coloca várias jabuticabas ali, né? Tentar estudar aquilo, não só com o que parece óbvio, mas também com as repercussões que aquilo pode causar e que às vezes até são inesperadas, o que pode acontecer a partir daquilo. Mas eu acho que é muito importante que a gente veja todos esses temas como uma engrenagem em que tudo conversa com tudo. Candidata, e como tornar o Estado mais eficiente no combate à violência contra a mulher? Esse é um assunto muito delicado, mas eu acho que parte dessa resposta também está na educação dos homens e das mulheres também, mas é que na educação dos homens é premente, é urgente, porque nós temos aí uma geração inteira que eu acredito até que tem se sentido justificada com a atuação do nosso presidente e com as falas misóginas dele, e que tem que ser, tem que entender que nós não estamos mais nesse momento em que nós, mulheres, estamos dispostas a aceitar. Já passou o momento da aceitação, agora é um momento
dos homens aceitarem que as condições mudaram e que a relação entre as pessoas deve ser de respeito mútuo. Hoje a gente tem a capacidade de comunicação muito rápida e nós vemos que mulheres do mundo inteiro sofrem de assédio constante no trabalho, fora dele, em casa, abusos não só sexuais, mas também morais, também físicos. E isso não vai mudar se a gente não chegar a uma conscientização da sociedade. Antes de que a gente tenha que aplicar a Lei Maria da Penha, antes dessa mulher ser machucada, ser violentada, ser morta, nós temos que achar uma maneira de mudar a consciência de homens e mulheres, porque no machismo estrutural que a gente vive, é muito comum que mesmo as mulheres achem normal ser tratadas de uma forma desrespeitosa, porque é assim que a gente tem sido tratada desde sempre, desde que a gente nasceu. Então, é importante a mudança de paradigmas de comportamento mesmo da nossa sociedade. Isso é devagar, mas acho que não tem como sair da ideia que envolve educação. Candidata, com relação à cultura, principalmente nessa fase pós-pandemia, de que maneira incentivar que o setor retome os prejuízos perdidos e que a cultura seja de fato disseminada para a região metropolitana? E a gente viu, né, Paulo, como a cultura foi tão importante para a nossa sobrevivência, né, para a nossa permanência da nossa saúde mental durante a pandemia. A gente ouvir pessoas declamando e indo para as redes sociais cantar e dialogar e mostrar a arte, né? A arte que é um dos elementos da cultura. A cultura é o que a gente é como a gente se reconhece como sociedade. E eu acho que a nossa cultura está muito empobrecida, porque não damos o devido valor à arte, à educação, a esses aspectos que constroem a nossa identidade cultural. Então, eu acredito que com uma indústria criativa forte, a gente pode instigar e fomentar a ideia de uma construção cultural mais rica. A gente tem muitas influências culturais de muitos locais, né? Nós somos uma sociedade muito miscigenada e que necessita incorporar toda essa miscigenação para a construção de uma cultura brasileira e que também não se esqueça de quem estava aqui antes, de todos os imigrantes que vieram para cá, os povos indígenas originários, né, que ficaram muito tempo alijados da impressão que nós tínhamos de nós mesmos. Eu acho que fomentando essa indústria criativa e com a renda básica, de novo a renda básica proporciona a possibilidade de pessoas que produzem arte, produzem cultura e que não tem um mercado de trabalho consistente e solidificado. Então, acho que essas duas coisas, a estruturação da indústria criativa, mais
a renda básica para dar uma tranquilidade para que as pessoas possam criar, possam fazer arte, é essencial para que a cultura se solidifique de uma forma mais rica. Candidata, agora o tema é livre. Qual outra proposta você tem, julga relevante mencionar e dizer ao nosso telespectador? Eu tenho essas propostas, renda básica universal, principal tema, porque ele realmente pode não só aquecer a economia imediatamente, não é uma proposta de esquerda ou de direita, mesmo os Estados Unidos, na época do presidente Nixon, quase aprovou uma renda básica universal. O presidente Nixon queria que fosse um pouco maior do que o Congresso propunha, e aí essa discussão ficou parada, mas ele era um governo de direita, então, com o Milton Friedman, na época, que era o especialista econômico do governo, que era um economista liberal. Então, não é uma questão de esquerda ou direita, é uma questão de dignidade. Essa é a minha principal pauta e que eu acho que conversa bem com o meio ambiente, né? A proteção das mulheres e a equanimidade é muito importante, porque precisamos de equilíbrio para as votações, para o desenvolvimento da legislação do país, uma visão que tenha um viés de equilíbrio para o viés masculino, muito masculino, das câmaras federais. E a outra proposta é essa da estruturação da indústria criativa, porque eu acho que tem um potencial enorme de oferta de trabalho. Eu acho que essas coisas se comunicam, ajudam em outros temas mais alargados e pretendo, como é a missão de um deputado federal, de uma deputada federal, fiscalizar o Poder Executivo, que tanto o presidente que for eleito, o próximo presidente, ou os ministros, e também participar das votações com a maior condição de entendimento de cada votação, porque a gente sabe que o deputado federal pode levar propostas, e essas propostas podem nunca ser levadas à votação. Então é muito importante, eu acho, o aspecto da missão do deputado de votar, além de levar projetos que podem nunca ser colocados em votação. Votar com sensibilidade, mas também com conhecimento de causa. Se mergulhar naquele projeto para um melhor entendimento e uma votação que vá representar a maior parte dos brasileiros. Candidata, faça suas considerações finais e deixe seu recado ao eleitor. Minha consideração final é de que o seu voto é muito importante. É muito importante para mim, é muito importante para você, eleitor. É importante porque é só a política que pode mudar as nossas vidas. Se você está com problema de creche, está com problema de saúde, não consegue pôr comida na mesa, tudo isso, todos os aspectos das nossas vidas são definidos, determinados pela política. Então é muito importante que você se engaje, conheça as pessoas que estão se oferecendo para serem o seu representante e vote conscientemente. E se você decidir votar em mim, o meu número é 5552 para deputada federal, Valéria Monteiro,
Foi um prazer estar aqui com você hoje. Eu peço o seu voto. Não sei se ninguém já te pediu isso, mas se você me considerar, eu vou me sentir muito honrada de poder te representar no Congresso Nacional. Ouvimos hoje as propostas de Valéria Monteiro, candidata a deputada federal pelo PSD. Muito obrigado, Valéria, pela presença. É a Rede Todo Dia nas eleições 2022.